médico poderia ganhar de presente no Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro? Eu acho que o mais importante para nós esse dia seria ganhar condições de trabalho no serviço público e também, atualmente, no serviço privado. A gente poder ver os pacientes com mais frequência, com a frequência desejável, poder ver os pacientes com seus exames, com seus retornos adequados, no tempo adequado, realizar os encaminhamentos a outros colegas no tempo adequado, para os colegas adequados. E também seria um bom presente a melhora na formação médica, que a gente também tem conseguido nesses últimos anos, com muito custo, tendo em vista essa nova demanda que o serviço privado exige, né? Eu acho que a gente tem que recuperar a nossa credibilidade junto à sociedade. O médico está sendo muito vilipendiado na sua ação do dia a dia, está sendo o vilão da história quando ele não é. Então, para isso, a gente precisa ter condições de trabalho e, pensando um pouquinho mais à frente também, plano de cargo e carreira. Então, a carreira do médico precisa ser institucionalizada, as verbas para a área de saúde precisam ser melhor delineadas, para que a gente possa voltar a ter a credibilidade que tínhamos no passado junto à população. Eu acho que, do ponto de vista profissional, melhores condições de trabalho, né? O setor privado também sofre de muitas carências, né? Do ponto de vista técnico, de remuneração, de serviços adequados, principalmente na minha área, que é a psiquiatria. Então, melhores condições de oferecer para o paciente um tratamento adequado. Olha, paz, saúde, tranquilidade para tocar a profissão, que é bem difícil. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas? Bom, no serviço público é a falta de material, o excesso de pacientes, a falta de infraestrutura, a carga de pressão que a gente sofre. Acho que melhores remunerações seria um bom presente. Bom, acho que tem duas diferenças básicas aí da rede pública e da rede privada, né? Acho que da rede pública as grandes dificuldades são os salários que são baixos, né? E na rede privada as dificuldades que a gente encontra são os convênios que acabam explorando tanto os pacientes como os médicos, e a gente fica meio à mercê dessa coisa toda aí de convênios. Como médica, eu acho que melhores condições de trabalho. Porque, assim, a grande maioria da equipe médica tem um vínculo público. Eu, atualmente, fiz uma opção de trabalhar em medicina pública e, realmente, a gente sofre com a carência de muitas coisas que poderia, assim, dar mais prazer ao trabalho, ter resultados melhores, ter mais satisfação e trabalhar com mais tranquilidade. Olha, eu estou este ano fazendo 35 anos de formados de medicina, né? E o melhor presente que a gente teria ter é a gente ter um trabalho mais digno, né, na nossa profissão, para a gente poder atender melhor aos pacientes. Eu digo de um modo geral, né, não somente em todos os hospitais do Brasil. Né? As dificuldades são dificuldades de gestão, dificuldades de relacionamento com outras chefias, com pessoas, até com os próprios familiares de pacientes. Principalmente condições melhores de trabalho, né, para o paciente. É gratificante a gente poder atender melhor um paciente, ter como acomodá-lo melhor, medicações disponíveis, uma estrutura hospitalar de forma geral melhor. Isso daria mais conforto para o nosso atendimento e mais conforto para o tratamento do paciente, uma recuperação melhor ele teria. Excesso de pacientes. Esse hospital ele recebe muito mais pacientes do que ele poderia comportar. Então, a maior dificuldade seria atender todos bem, né? Dar a todos uma condição digna de atendimento. Essa é a maior dificuldade. Bom, uma queixa comum que a maioria dos colegas tem seria para melhoria de salário, né? Mas eu creio que no caso específico aqui dos médicos do serviço público aqui no Distrito Federal, essa etapa nós já superamos. Os salários estão bons, houve uma recomposição das perdas dos últimos anos. Então, o que mais nos aflige hoje seria a melhoria nas condições de trabalho. Os hospitais públicos estão sucateados, faltam medicamentos, faltam equipamentos, o paciente sofre. Muitas vezes há necessidade da gente pedir para o paciente buscar algum medicamento na farmácia, porque no hospital não tem, e isso é muito angustiante.
Eu gostaria que as condições de trabalho de quem trabalha na rede pública fosse melhor. A gente vê os pacientes graves, esses pacientes, por exemplo, que são de pronto-socorro aqui pra gente. Na verdade, são pacientes muito graves e são pacientes que deveriam estar em UTI. Então, a gente já trabalha no limite das nossas condições. Melhores condições para os pacientes e para nós. No dia do médico, na verdade, a gente não pode, a gente que trabalha no serviço público não pode exigir muito, né? Mas a única coisa que eu gostaria de ganhar seriam melhores condições de trabalho mesmo. Acho que no dia do médico a gente gostaria de ganhar tudo que o médico quer. Que seria uma infraestrutura boa para a gente poder atender direito nossos pacientes, equipamentos bons, contratos de manutenção para as marcas que a gente já tem para preservar o que a gente já conseguiu, que eu acho que tem que manter e a gente não tem. Outro lugar no DF que atenda a neurocirurgia no SUS. E para o resto do Brasil, eu acho que é a falta de gelco, falta de medicamento. Às vezes você tem a medicação e não tem o gelco, fica, acho que apelando um pouco com o gelco maior, sendo que por falta mesmo da medicação, você acaba prejudicando o paciente. Acho que todo médico quer ganhar isso, trabalhando bem, uma equipe melhor, porque falta técnico de enfermagem, por exemplo, eles contratam um número bem menor do que seria necessário para atender a demanda. Isso ajudaria muito o serviço, porque as pessoas ficam estressadas, trabalham mal, estressam todo mundo e o conjunto da obra resulta no mau atendimento, numa qualidade ruim do atendimento. Acho que é isso que todo mundo desejaria, olha, o mundo perfeito.